Olá pessoal, quem fala é Leonardo Lobo e hoje vamos resolver alguns limites de funções de duas variáveis. Tendo como exemplo essa função de duas variáveis x ao quadrado sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vamos aplicar o limite quando x e y tende a 0, 0. Uma coisa que é bem natural é que se aplicarmos o limite direto, teremos 0 ao quadrado sobre a raiz de 0 mais 0, que é 0, então ficaríamos com 0 sobre 0, que é uma indeterminação, a gente não pode trabalhar com isso. O ideal é que a gente consiga simplificar essa expressão de modo a escrever a função num limite que seja aceitável para a gente. Então, uma coisa que a prática pode fazer é a gente tentar reescrever essa função como uma função que tende a 0 e outra que seja limitada. Pois bem, se eu escrever esse limite da seguinte forma, limite de x e y tendendo a 0, 0, de forma que eu consiga expressar esse x ao quadrado como x vezes x sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pois bem, tem uma equivalência direta, E nesse caso, se eu aplicar, ignorar, olhar apenas para esse lado aqui, o lado esquerdo, eu vou ir passando o limite, eu sei de cara que esse termo tende a 0. Okay? Uma coisa muito importante é saber o que representa esse termo aqui, porque aqui, aplicando o limite, eu continuo com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E eu não quero tratar isso dessa forma. Então, eu isolando esse lado, agora escrevendo em vermelho, se eu tenho x ao quadrado sobre x sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso tentar escrever isso aqui de uma outra forma que eu possa simplificar isso aqui e descobrir, por exemplo, que essa função é uma função limitada. Bom, eu sei que é uma função limitada, mas eu gostaria de provar isso. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: se eu criar um plano aqui, um plano xy, vou criar aqui, de coordenadas xy. Esse aqui é meu eixo y, aqui é meu eixo x. E eu tenho, por acaso, um vetor aqui. Vou fazer em azul. Tem um vetor, eu vou chamar de v, cujas coordenadas são x0 e y0. Nota que eu posso estender essa linha aqui das coordenadas de um vetor que tem como os pontos iniciais a origem. Então, se eu quiser escrever esse vetor e dar um ângulo para ele, por exemplo, o ângulo θ aqui, uma inclinação, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Digamos que eu queira o cateto, um cosseno. O cosseno está aqui. O cosseno desse ângulo θ. E aqui eu tenho a projeção, que é o seno desse ângulo θ. Então eu posso reescrever, por exemplo, o cosseno, vou refazer aqui em verde, o cosseno desse ângulo θ, ele é precisamente o cateto adjacente ao ângulo, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento, o módulo do vetor v. Ok? Bom, o módulo do vetor v é a soma das suas coordenadas ao quadrado, ou a hipotenusa. A hipotenusa a gente sabe que ela pode ser escrita como a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Então, ficaria o cateto adjacente, que é x0, dividido pela soma do quadrado dos catetos, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Note que existe uma semelhança extrema entre esses dois termos. Então eu poderia dizer que para um caso onde eu tenho em vez de x0, x, e aqui em vez de y0, y, essa relação vale precisamente. Logo, eu posso afirmar que x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao cosseno de um ângulo θ. Bom, sabendo disso, eu
também posso criar uma outra relação. E essa relação diz que o cosseno de um ângulo ele pode oscilar entre valores. Claro que aqui, note que eu tenho 1 multiplicando o cosseno, né? Como se fosse um cosseno de um ângulo e o raio, o comprimento desse módulo aqui fosse 1. Né? Então eu tenho um módulo 1 em raio. Então ele vai oscilar entre menos 1 e 1, porque o círculo trigonométrico diz isso. Então logo eu posso dizer que x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele pode ficar entre os valores de menos 1 e 1. Logo, isso aqui é limitado. Então eu posso afirmar que nesse limite, essa expressão aqui é limitada. E esse termo tende a zero. Logo, o limite, que eu vou reescrever aqui, o limite quando x, y tende a 0, 0, dessa expressão x vezes x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Isso porque este termo tende a 0, logo aplicando x aqui, 0, e esse aqui é limitado. 0 vezes uma função limitada é precisamente 0. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.